obrigado. Obrigado a todas as pessoas aqui presentes. Em nome da Autêntica Ecosistemas Sustentáveis e do Equity Fund Group, gostaria de agradecer o convite, Karine. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Agradecer aos meus colegas aqui de painel. Muito obrigada, e a todos aqui presentes. E gostaria de aproveitar aqui a oportunidade para dar os parabéns, para parabenizar a toda a equipe do Logistic pelo belíssimo evento. E para a gente é um prazer hoje estar aqui falando sobre um tema que está cada vez mais presente na agenda estratégica das companhias. A importância disso, a importância do Net Zero na logística. Sustentabilidade e competitividade não são opostos, são complementares e extremamente importantes para o futuro da logística, né? Esse setor é um setor que contribui, né, responsável por significativa parcela das emissões globais. Nós estamos falando aí em estimativas em torno de 15% dessas emissões. E qualquer avanço nesse setor é extremamente significativo e importante, né, tanto para nós como sociedade, para as empresas, mas para nós como seres humanos e como sociedade também. Então, é extremamente importante, né? E quando nós falamos de Net Zero, nós não estamos falando somente em compensar as emissões ou até mesmo neutralizar essas emissões. Nós estamos falando em repensar os nossos processos, repensar as nossas cadeias e, mais do que isso, fazer parcerias que possam nos ajudar a atender às demandas globais cada vez mais exigentes e desafiadoras. Mas eu aprendi, e acho que todos aqui não vão, né, duvidar de mim, que onde estão os desafios estão as grandes oportunidades, não é mesmo? E é por isso que nós estamos aqui hoje, para discutir o como trilhar esses caminhos. Nós estamos aqui com especialistas que no dia a dia enfrentam tantos esses desafios quanto as oportunidades, e nós estamos aqui para discutir um pouquinho. Então, vou iniciar aqui com as perguntas, com os meus colegas. Ricardo, você. A Hype atua diretamente na descarbonização da cadeia marítima, né? E como a empresa contribui com esse objetivo? Bom, boa tarde a todos. Primeiramente, agradeço pelo convite, né, Ariane? Cumprimentar também nossos amigos painelistas aqui que estão presentes. E dizer que a RIPE, ela contribui significativamente, né, com a redução, né, de CO2 na cadeia logística, não só no segmento marítimo, mas também em todos os modais interligados, né? A nossa solução, ela é uma solução que ela substitui uma matriz energética, né, através de um equipamento que hoje existe no mercado, que é o Genset, onde que esse equipamento é um equipamento que é um gerador de energia para a cadeia logística frigorífica, né, ou seja, nos containers reefers, e o nosso equipamento ele substitui justamente essa captação de energia através de energia solar e eólica, né? Então, dentro desse aspecto, né, nós conseguimos reduzir, dentro dos transportes modais, toda a redução de CO2, né, dentro desses trajetos. E, além disso, também nós temos componentes, né, de tecnologia, onde ele também contribui para fazer toda a parte de certificação, né, dessa redução de CO2 nos trajetos, através de plataforma de software, e uma série de outros benefícios que a própria logística, na questão de experiência do cliente em relação à qualidade desse transporte, né, através de aferição em tempo real, né, ou seja, da temperatura, atividades remotas que a gente consegue fazer também dentro desses equipamentos, contribui para essa sustentabilidade, tá? Então, a nossa empresa ela é super focada, né, na energia limpa, né, esse é o nosso foco para o mercado logístico. É muita tecnologia, muita inteligência a serviço da sustentabilidade, não é mesmo, Ricardo? Exatamente. Vamos agora para o Fábio. Fábio,
olhando para o setor como um todo, que iniciativas e oportunidades os portos e os operadores portuários podem buscar para reduzir as emissões e contribuir com o Net Zero? Bom, boa tarde, Ariane, boa tarde, meus amigos aqui, panelistas. Obrigado, Karine, pelo convite. É um prazer estar aqui e para falar de um assunto que é super importante para a gente, super importante para a área portuária brasileira, que hoje passa por um momento, assim como a logística brasileira passa na área de infraestrutura, passa por um momento de inflexão singular, assim, né? Nós estamos num momento onde cada vez mais a gente procura por operações mais produtivas, mais competitivas, mais eficientes, e que nos leva a buscar alternativas cada vez mais tecnológicas e que tragam para a gente esse retorno, né? E o ponto de inflexão que nós estamos, justamente por querer buscar operações mais competitivas e mais sustentáveis e eficientes, é o que faz a gente olhar para essas tecnologias, né? E é um momento em que nós não podemos ignorar, né? Principalmente como operações portuárias, nós não podemos não só ignorar, mas temos que fazer parte desse momento de inflexão. Então, muitas são as iniciativas, né? A gente hoje fala de utilização de inteligência artificial para otimizar o movimento nos pátios de triagem, de estacionamento de caminhões, né, onde você otimiza o fluxo e reduz as emissões, trazendo mais eficiência para esses estacionamentos. Você tem a própria utilização da energia, de fontes renováveis de energia, não só como suprimento de energia para a infraestrutura portuária, mas também como outras fontes que já são utilizadas, né? Eletrificação de guindastes, eletrificação de locomotivas, né, que operam e que fazem parte da operação portuária. Não só também iniciativas muito básicas, que são os terminais, por exemplo, e empresas estarem ligadas, conectadas ao operador nacional do sistema elétrico, né, fazer parte do mercado livre, que é uma oportunidade de você buscar energias, né, de fontes renováveis e fazer com que o teu processo reduza a pegada de carbono nesse sentido, e que você, de fato, só aí você já abarca o escopo 1 e 3, que está diretamente ligado à cadeia de suprimentos. Mas um ponto que é super importante, que eu acho que é singular nesse momento também, e que a gente vem vivenciando nos portos do Brasil, é a utilização dos navios verdes, né? Hoje a gente tem aí várias tecnologias aplicadas às embarcações, e nós, como operação portuária, nós temos que fazer parte desse movimento para ser a indústria, para fomentar essas indústrias a investirem cada vez mais essas embarcações, né? O Porto de Paranaguá, por exemplo, na vanguarda sempre das iniciativas e buscando sempre ser mais eficiente nas suas operações, quando os navios verdes começaram a aparecer, a própria direção de operações da autoridade portuária chamou a comunidade para discutir que eventuais práticas e qual é a melhor forma de nós darmos vantagem competitiva a essas embarcações, né? E de forma muito democrática, todos puderam contribuir, e a autoridade portuária pegou aquilo e, dentro do que já regido hoje a atracação e a movimentação nos berços em Paranaguá, em cima da ordem de serviço, foi colocado, uma vez respeitado todos os critérios para a atracação de navios, esses navios eles ganham prioridade ao passo que são classificados como navios verdes. Então não é só, colocou uma vela lá, um pano pendurado e o navio já é um veleiro e já é energia verde. Não, ele tem que ser classificado por empresas que fazem esse tipo de atividade. Por exemplo, a RightShip, que tem esse sistema que pode e que inclusive a própria Portos contratou para fazer parte desse sistema. E é dessa forma que, e não só o que os outros portos estão fazendo, que é dar um desconto de tarifa. Isso que a Portos está fazendo, e que é um benefício grande, é influir diretamente no principal custo logístico hoje da operação portuária, que é a espera de navios, né? O demurrage. Então, você fazendo e otimizando a atracação desses navios, você traz uma vantagem competitiva significativa, especialmente nos custos que envolvem a operação portuária. Então,
nós temos que fazer parte, nós temos que ser uma área, um setor de fomento para que as demais indústrias e setores possam se desenvolver cada vez mais. Olha que importante, né? O que é mais efetivo, um desconto de tarifa ou uma prioridade? Então, isso é falar de estratégia, né? É ir além do óbvio. Então, como isso pode fomentar a cadeia e fazer com que a gente consiga atingir os nossos objetivos de maneira mais rápida e também mais efetiva, por que não, né? Vamos lá, então. Marcelo, você defende que a primeira etapa é organizar a casa. Você pode explicar para a gente como a segurança, a produtividade, a redução dos custos formam a base para uma logística sustentável? Sim, claro. Muito boa tarde. Primeiramente, agradecer aqui o convite da Logistic, agradecer a Karine, agradecer o Rinaldo de Bela Feira. É mais uma vez um prazer estar aqui. Quero dizer também que eu sou um jovem logístico. Eu tenho nenhuma década de experiência na logística, né? Então, eu me considero ainda um jovem logístico em processo de aprendizagem, mas dentro da operação que eu coordeno junto com os meus colegas, é uma operação bem volumosa. Numas contas que eu fiz agora recentemente, a gente movimenta 10% da carga geral dos portos catarinenses. Isso é um volume enorme, né, para um embarcador só. Isso nos portos dá 10%. Em termos de embarque rodoviário, a gente tem aí mais ou menos uns 100 mil embarques no ano. É um volume grande. Eu brinco muito com o meu pessoal que tem 1 milhão para cada um, mas é 1 milhão de toneladas para a gente carregar, não é dinheiro não. E eu aprendi uma coisa, apesar de ser jovem, que todo o logístico ele tem que ser resiliente e obsessivo. E aí que vem a história de organizar a casa, né? Resiliente porque o logístico, o profissional que trabalha com logística, vai tomar pancada sempre, né? Vai ter um cliente reclamando e vai ter aí um transportador pressionando do outro lado. Vocês viram no painel anterior, né, que um dos temas ali foi o embarcador. Nós somos embarcadores. Mas, enfim, resiliente e obsessivo. Resiliente porque vai ter que tomar pancada e se adaptar àquele ambiente de pancada. E obsessivo porque ele vai ter que fazer melhor à tarde aquilo que ele fez de manhã. Isso é ato contínuo, não para nunca. Nós fizemos um trabalho forte de otimização do nosso processo de embarque rodoviário e identificamos várias perdas nesse processo. E, dentre umas perdas, nós identificamos a seguinte: um caminhão ficava um determinado tempo, 3 minutos por carregamento, aquecendo o motor. A gente achava que era aquecendo o motor, mas era, na verdade, pressurizando o sistema pneumático do caminhão. Pressurizando o sistema pneumático para poder partir. Quase todo caminhão, uma boa parte deles, tem algum tipo de vazamento no sistema pneumático. Isso é alguma coisa comum, a manutenção preventiva é muito necessária. E nós eliminamos esse tempo para poder ganhar tempo de carregamento. Esse é o processo obsessivo de melhorar todo dia. E dentro desse processo, uma conta que eu fiz bem rapidamente aqui, Ariane, um caminhão que fica 1 minuto na marcha lenta com o motor ligado, ele emite aproximadamente 88 gramas de CO2 na atmosfera. No nosso caso, era uma média de 3 minutos, então estava sendo emitido ali 264 gramas nesses 3 minutos de CO2 na atmosfera. Parece pouco, né? Agora, quando a gente fala em 100 mil embarques por ano, isso dá mais ou menos 36 toneladas de CO2 por ano na atmosfera. 36 toneladas de CO2 por ano corresponde a mais de 1.500 árvores, que é o necessário para poder neutralizar esse volume de CO2 na atmosfera. Uma árvore neutraliza mais ou menos 20 quilos por ano. Então, esse é um processo que a gente fez com foco em ganhar tempo, ganhar eficiência e ganhar produtividade, mas que, consequentemente, por osmose, tem também um pé na questão de redução do impacto ambiental. Então, por isso que eu falo que arrumar a casa é o primeiro passo. Não dá para nós avançarmos para um segundo passo, que aí é fazer um inventário de emissões, né, começar a trabalhar, conhecer quanto que se emite naquela operação e para daí poder trabalhar, eventualmente, uma matriz energética diferenciada para poder neutralizar um pouco mais forte. Antes disso,
tem que arrumar a casa. Não adianta partir para esse processo sem arrumar a casa. E esse arrumar a casa é todo dia. É o que eu falei, fazer melhor à tarde o que você fez de manhã. É nesse sentido que eu falo que tem que arrumar a casa primeiro. E muitas são as oportunidades. Não importa o que te mova, né? Se é a eficiência ou se é, de fato, a questão de atingir ali a questão das emissões, mas a estratégia e você sempre ser muito cuidadoso e zeloso com aquilo que a gente faz traz múltiplos resultados, né, Marcelo? Muito bacana. Vamos para o Gustavo, então. Gustavo, considerando as tendências globais e regionais, quais movimentos você enxerga como inevitáveis para o setor logístico brasileiro para que ele se mantenha competitivo e alinhado aí ao Net Zero? Bom, primeiro, boa tarde a todos. Agradecer a Logistic aqui na figura da Karine pelo convite, a Ariane que nos mediar aqui, os meus colegas painelistas. Esse é um tema bastante complexo, né? Porque envolve muitos elos. No painel anterior a gente ouviu muito, né, de quão importante é você cuidar do ecossistema, quão importante a logística, ela tem que ser olhada de maneira holística, né, não só individualmente para as empresas, com as suas atividades. A sustentabilidade é parte dessa logística, né? O que eu acho que é a maior tendência que o mundo enfrenta hoje, e aí eu vou trazer um pouco para a nossa realidade, é a conscientização das pessoas, que isso, de fato, é uma agenda urgente e prioritária. Porque enquanto nós, indivíduos, não nos conscientizarmos que as nossas ações, no nosso dia a dia, nas nossas empresas, no nosso trabalho, na nossa sociedade, tem um impacto, e esse impacto ele é evidente, né? Hoje a gente já vive aí os fenômenos aí meteorológicos que mostram que a gente vive uma transformação que é ruim para. E eu acho que houve inclusive um erro de marketing aí do pessoal da sustentabilidade que falou que se a gente não cuidar do planeta a gente vai acabar com o planeta. E o erro de marketing não é o planeta que vai acabar, somos nós que vamos acabar. O planeta vai continuar aqui de uma outra maneira, mas vai continuar aqui. Então, acho que a grande tendência é as pessoas se conscientizarem que, de fato, a questão da descarbonização da nossa economia, ela é uma agenda prioritária e necessária. O que eu acho que falta um pouco, só complementando um pouco aqui a resposta à Ariane, é essa coordenação com todos os players, todos os elos dessa cadeia de suprimentos ou mesmo de fornecedores. Hoje eu vejo muitas empresas focando, por exemplo, nos seus escopo 1 e 2, que é a sua produção direta, e pouco olhando para o escopo 3, que é a que mais polui, que é a parte de logística. E por que elas não dão esse foco? Pelo que o Marcelo falou aqui, é muito difícil de você medir ou ter um inventário de emissões, porque é uma cadeia muito fragmentada. Então, essa coordenação, esse alinhamento desse ecossistema, eu acho que a tendência é o que todo mundo está tentando fazer. Todas as discussões que eu participo vão nessa linha e eu acho que esse é o caminho que a gente deve percorrer. Perfeito. É uma agenda partidária, né? Onde existem problemas, existem soluções. Vale cada um de nós aqui entender de que lado a gente quer estar, né? Então, muito obrigado, Gustavo. Vamos lá. Ricardo, quais são os diferenciais da solução da Hype e como ela se destaca em um mercado com tantos desafios, como a gente colocou aqui, né, em relação à sustentabilidade? Perfeito. Bom, a Ripe, ela tem grandes diferenciais, né, dos equipamentos atuais, né, do que a gente hoje produz. Então, um dos principais é a energia limpa, né? Esse é um grande diferencial. Nosso produto ele não utiliza, como os equipamentos atuais, o diesel. Nós utilizamos a energia solar como uma das principais matrizes de energia para a geração dos nossos equipamentos. Também complementa, né, toda essa solução que já existe de rastreabilidades, né,
logística, mas o nosso foco diretamente às cargas, né? Diferente, por exemplo, dos rastreadores que existem hoje de mercado, que são do transporte, né? Ou seja, dos caminhões. Então, o bem, né, do cliente está na carga. Então, o nosso equipamento, por ele estar acoplado ao container, então ele permite com que a gente tenha uma dupla, né, visibilidade de monitoramento, e isso é um outro grande diferencial, né? E outro diferencial também é a nossa camada de software. A nossa indústria, ela tanto é uma indústria de hardware quanto uma indústria de software, né? Dentro da nossa plataforma de software, nós temos uma série de funcionalidades além do monitoramento, né? Como eu já falei, da parte de assistência remota, né? Também aplicativo operacional, onde que possa ser feito acionamento e adicionamento de dispositivos. Então, e além disso também a certificação, né? A certificação do crédito de carbono através de NFT. Então, isso complementa, é uma solução integrada, né? É uma solução que também aceita integrações de outros modelos de negócio. Então, o nosso produto ele vem justamente não só para ser um produto diferenciado, mas também um produto que ele integra ao ecossistema atual, né? E melhora cada vez mais a geração, né, de energia limpa, contribui para a Organização Mundial, né, Marítima, no caso, né, falando do modal marítimo, e também todas as metas, né, estabelecidas para esse tipo de finalidade. Então, o nosso produto ele vem, né, numa vanguarda agora, né, numa jornada de uma série de novas aplicabilidades possíveis, né, e que isso também contribui não só para a questão sustentabilidade, mas também para a redução de custos operacionais, né? Imaginando, por exemplo, que hoje você não vai precisar abastecer, né, um equipamento que é o atual, que é o Gen 7, né, por diesel, que gera CO2, o nosso equipamento basicamente ele gera energia limpa e não tem esse custo de abastecimento. Então isso já, olhando, por exemplo, significativamente com os custos operacionais, é uma redução gigantesca, por exemplo, na cadeia logística, né? Cada centavo a gente sabe que é precioso nesse segmento e a nossa solução ela contribui significativamente para vários aspectos além da sustentabilidade. Cada centavo e cada minuto, como nosso amigo aqui Marcelo disse, né? É super precioso para essa cadeia. Mas vamos lá. Fábio, existem riscos regulatórios e reputacionais que podem influenciar o modo como o setor busca o net zero? E, além disso, como as empresas podem se preparar para isso? Bom, acho que o reputacional é muito de nós fazermos o primeiro movimento, né? A gente sair da reação e agir na ação, né? Como o Marcelo bem falou, o Gustavo também falou sobre isso, é a questão de nós nos anteciparmos, tendo um inventário completo das nossas emissões, arrumando a casa, né? Entendendo aonde são os impactos e de que forma nós impactamos, ter controles que sejam suficientemente críveis para, de fato, mostrar que as ações que estão sendo executadas trazem resultado. Então, acho que, no caso de portos, né, hoje o Ministério de Portos tem um programa que avalia as operações portuárias e um dos principais critérios é, de fato, as ações que estão sendo feitas de formas proativas para buscar a descarbonização das suas operações. Então, acho que fazer esse movimento, né, de se antecipar, sair da reação, ser o proativo, né, fazer parte do movimento é essencial para que a sociedade entenda que existe um movimento proativo nesse sentido. Quanto ao regulamentar, a gente também, de novo, né, a área portuária ela vem passando por um momento muito especial, que é a própria revisão do marco regulatório, né, de porto, da exploração de portos no Brasil, que é a Lei 12.815, que agora está sendo revisto, né, foi implementada há poucas semanas atrás a comissão especial que está tratando do projeto de lei 733, que aborda vários assuntos, em vários temas, em vários pilares, como o próprio licenciamento ambiental, trazendo o licenciamento ambiental mais
claro, transparente, associado a um processo mais célere, né, trazendo, de fato, segurança jurídica para o que a gente fala hoje de novos arrendamentos, né, novas áreas licitadas, novas áreas a serem atribuídas às operações portuárias. E por que a gente fala trazer mais segurança jurídica para isso, né? Grande parte dos nossos investimentos, nós estávamos falando ontem no podcast, que grande parte dos investimentos que acontecem hoje na infraestrutura portuária, eles são investimentos estrangeiros, né? E de que forma que nós iremos atrair esses investimentos de forma que nós tenhamos um ambiente regulatório suficientemente seguro para que esses investimentos possam acontecer em larga escala, no tempo, né? O PL 733 está trazendo justamente isso, tempos de contrato para as operações portuárias que tragam rentabilidade a essas operações, tragam resultado a essas operações e que justifiquem investimentos em tecnologia, em novas formas de fazer operação portuária segura e sustentável, né? A própria relação capital-trabalho, trazer um ambiente também jurídico seguro para que a relação do capital-trabalho traga segurança tanto para a iniciativa privada que está fazendo o movimento de buscar essas áreas, né, de arrendamento e de operação que estão disponíveis nos nossos portos hoje, e também, da mesma forma, trazer a segurança para o trabalhador portuário, né? Um ambiente mais seguro, um ambiente mais flexível, um ambiente mais perene e que traga segurança para o trabalhador portuário. Então, basicamente, eu acho que, em termos regulatórios, a gente tem muita coisa para fazer, tem bastante coisa para acontecer, inclusive agora nesse segundo semestre, mas eu acho que muito mais também, falando um pouquinho do que nós falamos ontem, e também trazendo um pouco do que o Gustavo falou, cada ente precisa saber o seu posicionamento, né? O legislativo tem que legislar, né? O judiciário tem que julgar, né? O executivo, né, tem que fazer o seu papel. Então, acho que trazendo esse momento, e a gente tem que trazer esse momento de singularidade para que cada um entenda o seu papel na comunidade, na sociedade, para que a gente tenha um país cada vez mais produtivo e que, de fato, olha para aquilo que é importante, que é a sustentabilidade. Realmente, a segurança jurídica e todo esse ambiente, né, quando o ambiente ele é favorável, faz com que o Brasil, inclusive, se posicione de uma maneira muito diferenciada, né, Fábio? Muito importante. Marcelo, o Brasil tem uma matriz de transporte muito dependente, como a gente viu no painel anterior, do modal rodoviário, né? E também, como presidente da associação, também queria que você falasse um pouquinho como é possível redesenhar essa matriz de forma realista, equilibrando infraestrutura, competitividade e a redução das emissões. Bom, isso é uma verdade. Felizmente isso vai mudar. Eu acredito que na próxima década a gente já vai sentir essa mudança, mas hoje o país é extremamente dependente do modal rodoviário. Assim, fique claro que o modal rodoviário é importantíssimo para fazer a conexão e a intermodalidade. Sem o caminhão, nada disso acontece, né? Mas hoje a matriz é muito concentrada nesse modal, aproximadamente 65% das cargas que transitam no país transitam em cima de caminhão, e principalmente longas distâncias, o que é um problema do ponto de vista de eficiência, o que é um problema, inclusive, que foi apontado no painel anterior aqui, do ponto de vista de mão de obra. Hoje há uma deficiência enorme, ou um déficit enorme de profissionais para conduzirem um caminhão, né? São 15 milhões de vagas no país. O presidente da FETRANSESC falou aqui, são 1.500 vagas, ou 15 mil vagas, 15 mil vagas em Santa Catarina, né? É bastante coisa. Isso é decorrente também da situação difícil hoje, que é fazer um transporte de caminhão com uma distância mais longa nas rodovias, na atual situação de gargalo que elas se encontram. Então, hoje o modal rodoviário é a maior parte compõe a maior parte da matriz. O modal marítimo ainda tem uma participação muito pequena, em torno de 15%, cabotagem principalmente. E, infelizmente, também o modal rodoviário também circula aí na casa dos seus 20%. A matriz ideal seria algo em torno de 30% no modal rodoviário, 40%
40 no ferroviário e 30 na cabotagem. Seria a matriz ideal. O Brasil tem uma deficiência aí de décadas de investimento em infraestrutura. Isso está muito correlacionado, né? É um país que investe menos de 2% do PIB em infraestrutura. Para se ter uma ideia, para que a gente recuperasse a situação brasileira de infraestrutura, em 5 anos, por exemplo, nós precisaríamos investir quase 10% do PIB. Isso não vai acontecer, evidentemente, então, por isso que eu falo que a gente vai sentir a mudança na próxima década. Os movimentos no sentido dessa mudança, eles já estão acontecendo, né? E essa matriz desbalanceada de transporte brasileira tem muita correlação também com as emissões de CO2 na atmosfera, né? Porque a gente sabe que o modal que tem a menor eficiência em termos de transporte por unidade de emissão de CO2 é o rodoviário, né? Lógico, é um modal mais chique, né? É um modal mais caro do ponto de vista de transporte de carga, né? Principalmente de carga pesada. Por que eu falo que é chique? Porque ele transporta 1, 2, 3 unidades de carga numa distância longa, ao passo que um trem pode transportar 10 vezes ou mais isso, né? E assim, o que está acontecendo, pelo menos no estado de Santa Catarina, que eu acompanho, eu vejo esse movimento, né? O secretário falou aqui no painel anterior, o PELT existe, nós nunca tivemos um PELT para discutir qual é o plano de logística de Santa Catarina, e isso é um documento que é uma política de Estado, não é uma política de governo, né? Isso tem que transpor o governo atual e ir adiante. Há algumas iniciativas interessantes que eu tenho acompanhado, como, por exemplo, a liderança de Santa Catarina dentro dos estados do CODESUL, para poder viabilizar a Ferrosul, que é a integração dos modais ferroviários no sul do país, né? Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul, né? E eu acredito que isso vai se equilibrar. A própria dinâmica dos portos também. E tem um modal que é pouco explorado, que é o modal hidroviário, né? A gente precisaria também explorá-lo um pouco melhor para poder rebalancear a matriz. Então, por isso que eu digo que é importantíssimo a gente recuperar o investimento em infraestrutura e a própria infraestrutura, investir mais em ferrovias, ter bons modelos de concessão. Os modelos de concessão brasileiros hoje, eles não são bons, infelizmente. Se a gente compara, por exemplo, com os modelos dos países mais desenvolvidos, a gente vai ver que o tempo de concessão é muito curto. Quando a gente fala de concessão para uma ferrovia no Brasil, a gente fala de 30 anos. É difícil investir, ter um investimento pesado como a ferrovia existe num horizonte de tempo tão curto. Então, quando a gente olha para os países desenvolvidos, isso gira em torno de 100 anos. E os compromissos também, eles têm que ser assumidos no sentido de se atender a maior capacidade de carga e se promover principalmente a multimodalidade. Os modais têm que se interconectar e tem que ter uma conversa melhor azeitada entre eles. E eu acredito que está no caminho de acontecer, né? Vai levar em torno de uma década para a gente começar a sentir os resultados, mas a gente precisa ir acompanhando e acreditar que isso vai vir, né? Do jeito que está vindo, aí, das políticas de Estado que a gente está acompanhando. A solução ela é plural, né? E pensar que fazer as coisas do mesmo jeito vai nos levar a resultados diferentes não me parece muito produtivo e inteligente, né? Um pouquinho do que você colocou, né, Marcela? Vamos pensar além do óbvio e fazer algo, né? Por que não melhor, né? Gustavo, na sua visão, quais barreiras culturais e de governança ainda precisam ser superadas para o Net Zero e para que ele seja uma realidade no setor logístico? Eu volto a insistir na questão da conscientização das pessoas e a coordenação entre os elos da cadeia, né? Porque Marcelo bem explanou aqui o desequilíbrio que a gente tem na matriz de transporte. Para o Brasil, esse seria o primeiro passo mais fácil de começar o processo de descarbonização. Por quê? Porque você migrando a carga do rodoviário para o marítimo, para o hidroviário, você já, pela própria natureza da operação, você já vai tirar um monte de caminhão da rodovia e você vai emitir muito menos gases de efeito estufa. O governo federal vem fazendo um trabalho através do ministro Silvio Costa de Portos e Aeroportos, no meu entendimento,
muito forte para equilibrar essa matriz de transporte. Recentemente teve a regulamentação da BR do Mar, que é uma lei de incentivo à navegação costeira, à navegação de cabotagem. Está para sair agora a nova legislação da BR dos rios, que é justamente para incentivar as hidrovias. E essa transição, ou essa conversão, melhor dizendo, de modal, ela é o primeiro passo para quebrar essas barreiras que a gente tem de que não conseguimos, não evoluímos desde o Acordo de Paris. Acho que o segundo ponto é olhar, e aí eu vou usar o marítimo como exemplo. A Organização Mundial do Marítimo, que é a IMO, ela soltou uma regulamentação nova, que ela entra em vigor agora em 2028, que promove a descarbonização do segmento. Então, tem lá várias regras que vão forçar aos armadores a emitirem menos gases de efeito estufa. No entanto, apesar do marítimo globalmente transportar 80% de todo o comércio global, ele representa só 3% da emissão de gases. Ou seja, se a indústria naval, os armadores marítimos zerarem as suas emissões, nós vamos ter 3% a menos de emissão, ou seja, não vai fazer nem cócega onde a gente precisa chegar. Então, essa coordenação entre todas as cadeias, todos os elos dessas cadeias, eu vejo que hoje é o grande desafio que a gente tem. A gente escutou aqui nos painéis anteriores o quão importante é você olhar para todo esse ecossistema, e mais do que olhar, e mais do que criar links, é você coordenar as ações entre esses segmentos. Então, por exemplo, portuário com marítimo. O portuário, na minha visão, é o conector, porque ele conecta a terra com o mar. Então, como que você coordena as ações no terminal portuário com o armador e com a rodovia? Essa, eu acho que é o grande desafio que a gente tem posto, na verdade, já diante da gente, que estamos tentando aí, da melhor maneira possível, conseguir alcançar os objetivos. Cada um precisa assumir a sua responsabilidade e fazer acontecer, A solução nunca é única. Agora, já caminhando para a conclusão do painel, nós vamos para o pinga-fogo. Então, vamos lá. Ricardo, rapidamente. Qual é o maior desafio para escalar as soluções sustentáveis no setor logístico? Ariane, eu vou ser bem rápido, então, tá? Vai. Bom, na minha visão, eu acho que é a mudança da mentalidade, em considerar que a sustentabilidade ela é custo e não investimento, tá? A sustentabilidade ela é um investimento com retornos expressivos dentro desse segmento, Falando rapidamente do nosso caso, o nosso produto ele tem esse retorno já logo na não utilização, por exemplo, de uma energia fóssil, ou seja, que você tem esse custo, por exemplo, efetivo do diesel. Então, o que eu vejo é isso, assim, as empresas elas precisam efetivamente ter uma mentalidade mais aberta, A gente fala muito de inovação, e isso é uma das disciplinas que eu também tenho muito forte na minha academia, e a inovação aberta, ela permite isso, ela permite com que as empresas elas se conectem e encontrem soluções em comum para justamente ter os benefícios próprios. E fora, só concluindo, a contribuição para o planeta e para a população como um todo. Cooperação. Fábio, vamos lá. Quais gargalos da infraestrutura mais impactam a descarbonização da cadeia logística e como superá-los? Acho que a gente não tem gargalo, Eu acho que de forma muito prática é muito aproveitar o que já tem no mercado disponível para a gente atuar, Não adianta a gente querer achar que nós teremos que ter um professor Pardal que vai tirar um coelho da cartola e vai dizer para a gente o que fazer, Tem muita coisa boa já no mercado, tem muita coisa já sendo aplicada, mudança, bem comentada aqui pelo Marcelo, a questão
da mudança do modal é um fator que a gente precisa, de fato, encarar. De fato, o Brasil é um país rodoviário, isso é fato. Mas a gente precisa encarar os desafios que nós temos para fazer a mudança. O que a gente precisa para ganhar mais? Modelo hidroviário. O que a gente precisa trabalhar para fazer com que a nossa hidrovia seja mais eficiente? A conexão, como bem falou o Gustavo, do porto com o setor marítimo, com o setor rodoviário, infraestrutura, acessos. A gente tem um problema muito grande aqui, não só aqui em Santa Catarina, mas também no Paraná e nos mais diversos portos do Brasil. Norte do Brasil, né? A gente tem muita coisa acontecendo lá. Recentemente tivemos um recorde de movimentação em barcaças, onde foram movimentadas 36 barcaças num único comboio, e esse único comboio representa 110 mil toneladas embarcadas, e chegando a um terminal portuário em Santarém, ou seja, você tem 2 navios, você tem a carga pronta para 2 navios. Então, essa conexão, fazendo essa logística girar mais rápido, fazendo com que a gente não tenha tempo de espera, fazendo com que a gente seja mais efetivo, mais eficiente. Então, não existem, hoje, se a gente quiser enxergar direitinho, não existem gargalos. Eu acho que é muito da gente ser proativo, buscar o que tem de mercado hoje e de fácil implementação, e atuar junto aos poderes concedentes, ao poder que legisla, né, para garantir leis que deem segurança jurídica para que os investimentos venham e aconteçam. A gente quebra qualquer gargalo. Nós somos brasileiros e nós somos muito bons nisso. Muito bom. Marcelo, você costuma dizer que na logística nada é perene e o caos impera. Como transformar essa imprevisibilidade, considerando os combustíveis, o clima, as tarifas, as políticas públicas em vantagens estratégicas para manter margens e competitividade? Sendo criativo, né? Tem que ser resiliente, tem que ser obsessivo e tem que ser criativo. O bom dos dias atuais é que todos têm tudo ao seu alcance, né? Nós temos a informação disponível, nós temos conexões disponíveis, nós temos tecnologia para quem tem dinheiro para investir, que pode adquirir também, mas a criatividade é tudo. E acreditar sim que as coisas vão mudar, né? Porque a gente vê que alguma iniciativa nesse sentido tem, infelizmente no Brasil assim, né? Não tem mais como dar errado, a próxima opção é dar certo, né? Então, a criatividade é para encontrar soluções diferentes, a criatividade para fazer conexões e juntos, né, promovermos uma mudança sustentável, não só na cadeia onde a gente opera, mas no conjunto da cadeia, né, na interconexão que foi dito aqui das cadeias produtivas e de logística. E uma coisa que eu aprendi aí nos últimos meses, e sobretudo é importante que todo cidadão que tem o poder de exercer o seu voto faça, é acompanhar junto àquele político que você elegeu, ou que você está aí estudando eleger, o quanto ele fala de infraestrutura. Porque infraestrutura é qualidade de vida, infraestrutura é saúde, é segurança e tudo mais. Sem infraestrutura, tudo isso que a gente vê nas promessas que a gente escuta, não se concretiza, gente, não adianta. Infraestrutura é a rede que conecta tudo o que acontece na nossa vida, né? A gente aqui está falando de carga, mas quanto da nossa qualidade de vida é influenciada e deteriorada por uma infraestrutura precária. Então, acompanhar isso, acompanhar esse diálogo junto aos políticos, acompanhar essa questão junto às políticas de Estado, cobrá-la no dia a dia é muito importante para a população, para o povo, para nós. Eu diria que essa, se fosse para deixar uma mensagem final, seria isso. Acompanhe isso, como está sendo discutido na sua comunidade, na sua cidade, no seu estado, no seu país. Obrigado. Muito bom. Gustavo, que papel as parcerias e a inovação aberta podem ter na aceleração do Net Zero na logística? Acho que toda, né? Acho que ela tem um potencial de potencializar essa coordenação e esse link entre os elos. Eu vejo a inovação aberta como uma possibilidade de você pegar as melhores práticas e implementar em todo um ecossistema, ao invés de uma empresa, um segmento, um pedacinho só.
se utilizar ou se beneficiar disso. Eu queria só deixar uma mensagem final aqui, que eu acho que o Brasil, apesar da gente sempre estar aqui, a gente parece um disco riscado, né? Infraestrutura, infraestrutura, e de fato a infraestrutura é um problema, ou a falta dela é um problema, mas o Brasil tem um potencial e tem uma oportunidade de liderar esse processo de transição energética que é único na vida do país, né? Na história do país. Nós temos uma matriz energética limpa. Nenhum outro país do mundo tem uma matriz energética do tamanho do Brasil e limpa como a do Brasil. A gente tem potencial de produzir hidrogênio verde, amônia. Fala qualquer tipo de nova tecnologia, o Brasil tem potencial. Biomassa, biocombustíveis, biometano. Nós temos basicamente todos os elementos que compõem esse novo momento da economia mundial. Então, acho que aqui a minha mensagem é, primeiro, o Brasil tem que adotar ou acreditar que ele tem o modal marítimo e hidroviário como seu modal principal, como são grandes países com costas como a gente tem aqui. China, Austrália, Estados Unidos, a matriz de transporte, o balanceamento da matriz de transporte é 40%, 50% está no hidroviário e na cabotagem. O rodoviário é importante, de novo, como bem disse o Marcelo aqui, mas ele tem uma fatia menor. Então, a gente tem que assumir que, de fato, a gente tem uma peculiaridade que nos permite usar mais o modal marítimo, que por si só já vai contribuir muito com a questão da sustentabilidade. E segundo, a gente trazer de fato para nossas agendas, e como bem disse o Marcelo, cobrar os nossos governantes de ações e regulamentações que fomentem esse processo de transição e que a gente tire o mais vantagem disso, porque como acho que a Ariane falou aqui no começo, toda dificuldade vem atrelada a uma oportunidade. Nós estamos vivendo um momento muito difícil, mas tem muita oportunidade que pode ser aproveitada de novos negócios, de novas empresas surgindo, e para o Brasil, principalmente, eu acho que é uma oportunidade que nós não vamos ver uma tão grande em muito tempo. Bem posto, Gustavo. A oportunidade é única e cabe a nós aproveitá-la, né? Então, hoje nós vimos aqui que o caminho para o Net Zero na logística, ele passa por tecnologia, por governança, por infraestrutura, inovação, principalmente colaboração. E mais do que isso, que não há uma solução mágica, que ela é um conjunto de estratégias que integradas permitem reduzir emissões e também, ao mesmo tempo, ganhar competitividade. Então, é a nossa estratégia. Por que não, né? E um ponto comum aqui que nós discutimos durante todo esse painel é que o futuro não é de quem espera, ele é, de fato, de quem se antecipa aos movimentos, né? E essa transição para a logística sustentável, ela não é opcional. Na verdade, ela é uma questão de sobrevivência no mercado. Então, o quão longevos e o quão no jogo queremos estar. E isso, sim, é uma decisão. Nós decidimos se queremos ser pioneiros, se a gente quer ser locomotiva ou se queremos ser vagão. Então, qual é a nossa posição em relação a isso, né? Então, eu agradeço muito aos meus colegas. Foi uma delícia estar com vocês aqui hoje. Então, o Ricardo, Gustavo, Fábio, Marcelo, e todos vocês aqui presentes, pelo interesse também e pela presença. E não poderia encerrar sem um convite, né, que é hora de acelerarmos, de fazermos acontecer de maneira inteligente e sustentável para os negócios e para as pessoas, e para aqueles que, poxa, é muita coisa, eu quero fazer acontecer, ainda não sei como. Tem um grande amigo meu que diz, cola em quem sabe. Então, tem bastante gente aqui que pode colaborar com a trajetória de vocês.
estou à disposição e queria dizer também que conseguimos cumprir a nossa meta de entregar o painel dentro do período previsto, Karine. Então, todo o desafio aqui para a gente é uma oportunidade. Obrigado a todos, um bom dia e um bom último dia de logística.